Olá, é excelente ter você com a gente para mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco absoluto é o informativo 1216 do Supremo Tribunal Federal. Sabe, decisões judiciais muitas vezes parecem super distantes daquelas restritas só aos corredores dos tribunais, né? Mas a gente vai ver exatamente como essas regras, que soam tão abstratas, moldam e de um jeito muito concreto a nossa rotina e o nosso dia a dia. Certo? Vamos mergulhar nisso. O que exatamente condomínios, escolas e planos de saúde têm em comum? Quer dizer, parecem áreas completamente diferentes, não é mesmo? A resposta para esse quebra-cabeça está nas decisões do STF. Na prática, o Supremo atua como uma espécie de árbitro final sobre como a gente vive nesses três espaços que são absolutamente cruciais para todo mundo: a nossa própria casa, o nosso ambiente de aprendizado e o nosso acesso à saúde. E para organizar essa análise, a nossa agenda de hoje é a seguinte: 1. O impacto no cotidiano. 2. Condomínios e a livre iniciativa. 3. Educação e diretrizes nacionais. 4. Saúde e inclusão digital. E, por fim, o ponto 5, o equilíbrio constitucional. Então, vamos começar com a parte 1, o impacto no cotidiano. É fascinante pensar nas ações diretas de inconstitucionalidade, as famosas ADIs. A gente não deve olhar para elas só como ferramentas jurídicas frias, mas sim como uma verdadeira balança que pesa, calibra e equilibra os direitos mais fundamentais da nossa sociedade. Publicado agora em 18 de maio de 2026, o informativo 1216 traz dados super consolidados. O próprio documento oficial destaca que não tivemos nenhum caso relevante selecionado nas turmas nesta edição e também ficamos sem inovações normativas no período. Mas as decisões que saíram do plenário, elas são simplesmente massivas e vão ditar as regras do jogo daqui para frente. Isso nos leva à parte 2, condomínios e livre iniciativa. Agora, o que é realmente interessante neste contraste visual é a situação direta que a gente tinha. De um lado, existia uma lei lá do Distrito Federal que simplesmente proibia a instalação de portarias virtuais em condomínios maiores, aqueles com mais de 45 unidades. E como se não bastasse, a lei ainda exigia a contratação obrigatória de um seguro. Já do outro lado, o STF entra em cena. Ao julgar a ADI 7.836 sobre a relatoria do ministro Nunes Marques, a Corte declarou essa lei distrital totalmente inconstitucional. E o porquê dessa inconstitucionalidade recai sobre três princípios claríssimos que foram violados. O Supremo entendeu que a norma distrital estava interferindo indevidamente na livre iniciativa, na livre concorrência e também na propriedade privada. Então, basicamente, o que essa decisão faz é proteger o mercado e a autonomia dos próprios condomínios. Afinal, eles é que devem decidir, por conta própria, como vão gerenciar a segurança e a administração dos seus edifícios, rejeitando uma restrição do Estado que foi considerada totalmente desproporcional. Saindo de casa, vamos para a sala de aula na parte 3, Educação e Diretrizes Nacionais. Aqui a gente analisa a ADI 7.847 do Espírito Santo. O fato central que estava em julgamento era o seguinte: existia uma legislação estadual que permitia aos pais o direito expresso de vetar a participação dos seus filhos em atividades pedagógicas relacionadas à identidade de gênero nas escolas. O tribunal foi então convocado para analisar de forma estritamente jurídica e técnica a validade dessa lei estadual quando colocada frente a frente com o que dita a nossa Constituição. O grande pilar da decisão do Supremo baseia-se muito fortemente na regra de competência. O texto constitucional é super claro: apenas a União, ou seja, o governo federal, é quem tem a autoridade constitucional para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Então, quando uma lei estadual tenta criar regras de veto sobre um conteúdo pedagógico específico, ela acaba invadindo essa competência federal. E isso torna a norma automaticamente inconstitucional por vício de iniciativa. Mas o tribunal foi além da questão técnica de competência. A relatora desse caso, a ministra Carmen Lúcia, apresentou fundamentos de mérito muito contundentes. Para a corte, a norma capixaba representava uma afronta à liberdade de ensinar e também uma clara violação do pluralismo pedagógico. A decisão reforçou que a Constituição prevê a vedação absoluta à censura no ambiente de ensino, justamente para garantir que o currículo escolar nacional não acabe sendo fragmentado por legislações regionais. Mudando o nosso foco agora para o terceiro espaço vital, vamos à parte 4, saúde e inclusão digital. Hoje em dia, parece que a nossa vida inteira está dentro do celular, né? Mas observem esta comparação, é super importante. De um lado, a gente tem a crescente exigência de um acesso puramente digital aos planos de saúde,
que dependem ali de você ter um aplicativo ou um token gerado na hora. Do outro lado, a gente tem uma alternativa física, de papel ou um cartão mesmo, que foi tornada obrigatória por uma lei aprovada no estado da Paraíba. E olha que interessante, ao analisar a ADI 7696, o STF, agindo de forma diferente dos casos anteriores que vimos hoje, decidiu manter essa lei estadual totalmente válida. E para a gente compreender de verdade a lógica do tribunal, precisamos focar neste conceito crítico, a exclusão digital. Ela é definida como aquela barreira bem real enfrentada por pessoas que não têm facilidade de acesso a tecnologias, conectividade constante ou smartphones modernos. Isso ilustra brilhantemente o papel do direito e da corte em impedir a marginalização das populações mais vulneráveis. Afinal, idosos ou pessoas com menos recursos poderiam ter o seu atendimento médico negado simplesmente por causa de uma bateria de celular descarregada. Então, o resultado prático foi este. A Lei da Paraíba é constitucional. O relator, que também foi o ministro Nunes Marques, expôs que exigir que as operadoras de saúde ofereçam um meio físico de identificação atua em defesa do consumidor. O objetivo central aqui é muito prático e vai direto ao ponto: garantir que o acesso universal e contínuo à saúde seja protegido acima de quaisquer conveniências tecnológicas. O que nos leva à nossa conclusão na parte 5, o equilíbrio constitucional. Quando a gente se afasta um pouco e agrupa todas essas decisões do plenário, a dinâmica do STF fica extremamente clara visualmente. Lembra da balança que mencionei no começo? Pois é, a Corte age como uma. Do lado esquerdo, vemos o estabelecimento de limites locais firmes, derrubando leis estaduais ou distritais que invadem a competência federal, seja na livre concorrência dos condomínios, seja na grade curricular das escolas. Mas do lado direito, vemos o pêndulo agir na proteção social, validando iniciativas estaduais pontuais, quando o objetivo é salvaguardar direitos básicos do consumidor, como garantir um acesso sem barreiras à saúde lá na Paraíba. E para finalizar, fica esta provocação essencial para a gente pensar. Até que ponto os legisladores locais continuarão testando os limites da Constituição Federal nos espaços fundamentais do nosso cotidiano? Existe um atrito contínuo, que é até natural em uma federação, entre o desejo de legislar no âmbito regional e o rigor das regras federais. E é exatamente essa tensão que garante que os nossos direitos dentro de casa, na escola e nos hospitais continuem a ser moldados, debatidos e explicados pelas instâncias mais altas da justiça. Muito obrigado por acompanhar essa explicação do material e até a próxima!